Fala shalom, meu irmão. Fala assim para ele, que bom estar com você nesta noite. Dá um abraço no teu irmão. Glória a Deus. Sejam bem-vindos, queridos. Boa noite, shalom. Pode sentar. Este é o nosso segundo culto. Hoje eu acho que mudou, né? Tivemos a maior parte dos irmãos vieram na parte da manhã. Hoje pela manhã tivemos muitos irmãos, tivemos um culto lotado. Foi um momento maravilhoso, um momento cheio da presença do Senhor. E eu sei que esta noite também não será diferente. Amém? Olha para o teu irmão e fala, Deus vai falar contigo, meu irmão. Olha para o teu irmão e fala assim, vai cuidar da tua vida, irmão. Fala para ele, vai cuidar da tua vida. Qual foi o tema que ontem nós ministramos com os homens? Qual foi o tema? Vai cuidar da tua vida. Esse foi o tema que nós ministramos com os homens ontem. Tivemos um momento precioso com os homens. O que é esse negócio? Vai cuidar da sua vida. A grande verdade, queridos, esse ano Deus vai fazer algo sobrenatural neste lugar. Nós estamos preparados para viver um tempo novo de Deus. Preparados para viver o sobrenatural e algo que nós precisamos. Eu quero que o diácono, por favor, alguém diminua esse ar aqui da frente, tá bom? Pode colocar na metade. Nós entendemos, queridos, que Deus vai fazer algo sobrenatural. Quando nós olhamos para os mandamentos, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. E o segundo mandamento é amar o seu próximo como a si mesmo. Mas a pergunta é, você tem cuidado de você? Você tem cuidado da sua vida espiritual? Você tem cuidado da sua aparência? Você tem cuidado do corpo, que é o templo do Espírito Santo? Você tem cuidado para que você se alimente, se fortaleça em Deus neste ano? Então vai cuidar da tua vida, cuida para que você possa cuidar de outros. Primeiro, você precisa estar bem, você precisa estar alinhado com a vontade de Deus, com o projeto de Deus. Por isso, meu irmão, vai cuidar da tua vida. Vai fazer com que as coisas comecem a mudar. Porque este ano, você tem que estar preparado para aquilo que Deus vai fazer. Amém? Quantos recebem? Eu quero desafiar você. Este ano, queridos, é o ano do transbordo. É o ano que nós vamos transbordar e multidões virão para Jesus. Eu quero motivá-lo a abrir o seu canal lá no YouTube, no Facebook, no Instagram, e você vai começar a postar pelo menos um vídeo por semana. Apóstolo, vídeo de quem? Vídeo seu. Você vai dar um testemunho da sua vida. Quantos aqui receberam Jesus? Quantos aqui já tiveram uma experiência com Deus? Então é você que precisa começar a falar desse testemunho. Então você vai começar a gravar vídeos curtos, marque a igreja. Você vai começar a falar aquilo que Deus tem feito na sua vida, aquilo que Deus já fez. Você vai começar a pregar na internet. Imagina, queridos, toda a igreja postando pelo menos um vídeo na semana. O legal se postasse todos os dias, mas pelo menos um vídeo na semana, com testemunho de vida, falando o que Deus tem feito, quem é Deus para você. Então eu quero motivar toda a igreja. Nós vamos começar a transbordar, porque tem pessoas que estão precisando ouvir o teu testemunho de vida. Tem pessoas que serão impactadas através desse testemunho. Então pega lá, ao invés de você ficar batendo papo fiado na internet, usa a internet para coisa boa. Usa a internet para falar de Deus, do amor de Deus. Usa a internet para pregar, usa a internet para ministrar com pessoas. E talvez você olhe e fale, apóstolo, mas é você. É você. Olha para o teu irmão e fala, é você, meu irmão. Fala para ele, é você. Mas fala para ele, sou eu também. Amém? Então eu quero motivá-los, porque nós vamos começar a ganhar multidões para Jesus. Nós temos entendido que o tempo de Deus é um tempo de velocidade. Eu tenho falado que nós viveremos nos próximos 5 anos, 10 em 1. Viveremos 10 anos em apenas um ano. Então isso é correria? Não. O que é isso? Velocidade.
E foi interessante, Vaguinho hoje, depois da ministração pela manhã, me mandou uma música, falando exatamente sobre isso, que Deus está levantando uma geração. E esta geração é uma geração veloz. É uma geração que velocidade é o que vai atingir esta nova geração. E eu quero dizer, Deus está levantando, e esta geração é a nossa. É hoje, velocidade. Até agora nós recebemos, às vezes, pessoas, batismo, pessoas que vêm para a igreja, dezenas. Mas a velocidade de Deus é tão grande que nós vamos começar a receber centenas, milhares. Porque Deus está com pressa. Tem uma geração se perdendo por aí, e nós somos a geração que vamos fazer com que esta geração encontre o Salvador, Jesus Cristo. Esta é a geração que vai abalar esta nação. Esta é a geração que vai fazer a diferença. Quando nós chegarmos no céu, Paulo, Abraão, Davi, tantos homens que marcaram histórias chegarão para nós e vão perguntar: como foi viver na sua geração? A geração da internet, a geração de avião, a geração dos carros velozes, a geração dos meios de comunicação. Como foi? Porque na geração deles, eles não viveram isso. Na geração deles, mesmo não tendo internet, mesmo não tendo avião, mesmo não tendo carro, mesmo não tendo tudo que nós temos, eles marcaram o tempo deles. Mas nós vamos marcar a nossa geração. Nós vamos marcar a nossa geração, e quando chegarmos no céu, todos eles virão até nós e vão querer saber como que nós impactamos esta geração. Nós somos aqueles que Deus tem levantado para impactar este tempo. Quantos recebem esta palavra? Diga velocidade. Diga velocidade. As coisas não vão acontecer no meio do ano, não. As coisas vão começar a acontecer agora. É já, é agora. A mudança vai ocorrer no segundo semestre. Não, é agora. Porque esta é a geração da velocidade. Nós vamos nos mover no sobrenatural. E vamos impactar vidas para Jesus. E marcaremos o nosso tempo. Amém? Eu quero ministrar nessa noite sobre o tema: muitos são chamados, inclusive você. Diga, muitos são chamados. Diga mais forte, muitos são chamados. E diga para o teu irmão, inclusive você. Muitos são chamados, inclusive você. Este ano 2024 é o ano do despertar da igreja. Nós estamos neste primeiro bimestre falando sobre o despertar espiritual. Mas é impossível, queridos, nós falarmos do despertar espiritual sem entendermos sobre o sobrenatural. Sempre quando nós falamos sobre um despertar espiritual, nós precisamos entender que há um sobrenatural de Deus sobre nós. E Deus está se movendo com muita velocidade, movendo a igreja com velocidade. E a igreja está entrando no sobrenatural de Deus, a igreja vai viver o sobrenatural de Deus. Porque é impossível, queridos, nós sermos despertados no espiritual sem conhecer ou entender o sobrenatural. Então nós vamos começar a entender sobre isso, nós vamos começar a entender que muitos são chamados, inclusive nós, para vivermos o sobrenatural de Deus, para entrarmos numa nova dimensão. Mas para isso, queridos, eu quero trazer 5 entendimentos sobre o sobrenatural. O primeiro entendimento que nós precisamos ter é que nós precisamos entender sobre a origem do mundo espiritual, que é sobrenatural. Então a primeira coisa que eu preciso compreender, que o sobrenatural, ele vem sobre nós porque quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de uma origem. A origem espiritual é o sobrenatural. Olha o que diz João 4:24. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Se nós queremos nos mover no espiritual, a origem do espiritual é o sobrenatural. É viver de uma forma diferente nessa terra.
A Bíblia diz que Deus, Ele é Espírito. E Ele está em busca de adoradores que o adoram em Espírito. Isso quer dizer, queridos, que o sobrenatural, ele vem porque a origem de Deus é a origem sobrenatural. São as coisas que estão além do natural, além do normal. Então nós precisamos entender Deus, a essência de Deus é Espírito. E nós nos moveremos, nós somos chamados para adorá-lo em Espírito. Não é de uma forma natural, mas é uma forma sobrenatural. É por essa razão que muitas pessoas não conseguem compreender a nossa relação com Deus. Pessoas acham que relacionar com Deus é relacionar com Deus longínquo, um Deus distante. Mas quando nós falamos que nós nos relacionamos com Deus, a ponto de falar com Deus, e a ponto de ouvir Deus, a ponto de ter a direção de Deus, as pessoas surtam. Porque o mundo natural, eles desconhecem o sobrenatural. Então, quando nós falamos sobre Deus, nós estamos falando de um relacionamento espiritual que é sobrenatural. São coisas que fogem da compreensão do homem, coisas que fogem da compreensão de muitas pessoas na terra. Então, primeira coisa que eu preciso ter um entendimento da origem do mundo espiritual que é sobrenatural. Diga, o mundo espiritual é sobrenatural. Diga, o mundo espiritual é sobrenatural. Segundo entendimento, eu preciso entender que o sobrenatural, ele coexiste com o natural. Olha o que fala aqui 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, verso 15 a 17. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, ele viu uma tropa com cavalos e carros de guerra, haviam cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu Senhor, o que faremos? E o profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são números, são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Queridos, eu tento imaginar a cena, que coisa tremenda. Eliseu, de repente, juntamente com seu servo, cercado por um exército do inimigo enorme, e Eliseu tranquilo. Eliseu olhando para tudo aquilo, jovem apavorado, e Eliseu tranquilo. De repente Eliseu estava assoviando, estava lá tranquilo, glorificando o nome de Deus, e o jovem apavorado. E de repente o jovem olha para o seu senhor e fala: e agora, meu senhor, o que nós faremos? Nós vamos morrer, estamos cercados. E Eliseu, ele entendia que o sobrenatural, ele coexiste com o natural. Eliseu olha para o rapaz e fala: cara, não tenha medo, fica tranquilo. Ainda você não pode enxergar, mas aqui existe um exército de anjos de Deus. E o número desse exército é muito maior do que o número dos inimigos. E naquele momento o profeta, ele faz uma oração: Senhor, abra os olhos desse rapaz para que ele veja. E de repente aquele rapaz, ele abre os olhos, ele começa a ver carros, cavaleiros, guerreiros, anjos de Deus, que estavam ali a serviço deles. Queridos, entenda, o mundo espiritual coexiste com o natural. Nós somos espirituais, mas nós estamos no mundo natural. Mas mesmo assim, a Bíblia diz, olha o que diz a palavra de Deus aqui, o salmista, no Salmo 34, verso 6. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que e faz o quê? Os livra. Então, queridos, Eliseu estava ali tranquilo, porque ele sabia que ali existia anjos de Deus. Quando nós entendemos o sobrenatural, nós entendemos que jamais estaremos sozinhos. Quando nós entendemos e temos a visão do sobrenatural, pode vir a afronta que for, pode vir a perseguição que for, pode levantar o inimigo que for, nós estamos tranquilos, porque nós sabemos quem é o nosso Deus. Nós sabemos que o Senhor, Ele dará a ordem aos seus anjos a nosso respeito.
Anjos de Deus estão nos cercando, estamos rodeados por anjos. E por mais que o inimigo ele tenta nos afrontar, ele tenta nos confrontar, nós sabemos que os anjos de Deus, eles estão ali nos servindo, eles estão ali nos protegendo. Meu irmão, nós precisamos ter esse entendimento. Nós vivemos no mundo natural, mas nós somos sobrenaturais. Nós temos um relacionamento com Deus que é sobrenatural. Nós precisamos, queridos, entenda, muitas vezes nós estamos muito acostumados com as coisas naturais da terra. E nós agimos de uma forma natural. Não, nós precisamos agir de uma forma sobrenatural, porque há poder de Deus, a presença de Deus, a vida de Deus, os anjos de Deus estão ao nosso redor. Por isso não precisa ter medo. Às vezes você vai no médico, o médico te dá um diagnóstico que você sai de lá apavorado. Meu irmão, temer por quê? Se nós temos um Deus tão vivo, tão poderoso, que diante desse Deus, diagnóstico médico não tem efeito algum. Temer por quê? Quando os inimigos se levantarem contra nós, se Deus ele está conosco, se Deus é por nós, quem será contra nós? Temer o quê? Ah, apóstolo, a situação está complicada. Meu irmão, se está complicada, nós temos um Deus que descomplica as situações. É um Deus que se move no sobrenatural. O sobrenatural não é algo natural. Talvez o natural está dizendo para você, olha, não tem como, não vai dar certo, você não vai conseguir. Mas o sobrenatural, ele começa a se mover. E quando ele começa a se mover, o natural começa a bater em retirada. E nós viveremos sempre o sobrenatural de Deus. O sobrenatural, ele coexiste com o natural. Essa era a razão da tranquilidade daquele profeta. Ele sabia, ele não orou, Senhor, manda anjos, não. Sabe por quê? Porque ele sabia que tinha anjos. Ele não orou, Senhor, manda um exército de anjos para nos socorrer, não. Qual foi a sua oração? Senhor, abra os olhos desse moço, para que ele veja. E sabe qual que é a minha oração para você nessa noite? Deus abre os olhos da igreja, para que a igreja veja. Abra os olhos da igreja, para que a igreja veja o que Deus está fazendo neste lugar. Existem anjos de Deus espalhados por todos os lugares. Existem anjos de Deus caminhando por aqui, anjos de Deus caminhando nos corredores. Eu preciso orar, pedir para que Deus envie anjos. Não, eles estão aqui. Porque o sobrenatural, ele coexiste com o natural. Diga, o sobrenatural, ele coexiste com o natural. Terceiro entendimento, eu preciso ter um entendimento que o sobrenatural é muito natural, mas ele é sobrenatural. Olha o que diz aqui 1 Samuel 3, de 8 a 10. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse, estou aqui. O Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. Ele disse, vá, deita-se. E se ele chamá-lo, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Diga, o sobrenatural é natural, mas é sobrenatural. Você consegue entender isso? O sobrenatural, na verdade, ele é muito natural, porém ele é sobrenatural. A Bíblia conta a história de Samuel. Samuel ainda era um menino, servia ali com o sacerdote Eli. E uma bela noite, eles estavam dormindo e de repente Deus, ele chama Samuel. Samuel, Samuel. E Samuel então ouviu uma voz muito natural. E Samuel então levanta da sua cama querendo servir o profeta. O sacerdote, ele vai até Eli e fala, sacerdote, o Senhor me chamou. E Eli então estava dormindo, levanta, dá aquela espreguiçada, fala, o que foi? O Senhor me chamou? E Eli fala, não, eu não te chamei. E Samuel então ele volta
para a sua cama. Passa um pouquinho novamente, Samuel, Samuel. Samuel então levanta correndo e vai novamente até o profeta, até Eli e fala: o Senhor me chamou novamente. Eu acredito que naquele momento, com aquele sono terrível, Eli não estava entendendo nada. Mas Eli então, ele olha e fala: não, eu não te chamei, vai dormir. E ele volta a dormir. Pela terceira vez, ele ouve: Samuel, Samuel. E Samuel então, ele volta correndo, ele vai até o Eli, pergunta: e aí, você me chamou? E naquele momento cai a ficha de Eli. Ele fala: olha, pela terceira vez esse menino está ouvindo uma voz e ele vem aqui. E eu não estou chamando, então algo que parece natural está acontecendo, mas é sobrenatural. A voz é tão natural, mas é sobrenatural. E a Bíblia diz que naquele momento então, ele instrui Samuel dizendo: Samuel, volta para sua cama. E se você ouvir esta voz novamente, simplesmente responda: fala, Senhor, pois o teu servo ouve. E naquele momento então ele volta a dormir. E novamente o Senhor o chama. E ele então obedece, ele fala: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Naquele momento, queridos, a voz, o chamado de Deus, a voz de Deus chamando Samuel, era uma voz natural, mas era sobrenatural, era a voz de Deus chamando Samuel. Muitas vezes, queridos, nós não conseguimos compreender isso, nós achamos que o sobrenatural, ele vem através de trovões, através de relâmpagos. Às vezes nós achamos que é quando Deus, ele se manifesta ali no monte com o povo de Israel. A Bíblia conta que quando Deus chega ali naquele monte, há trovões, há fogo, há relâmpagos, coisas grandes começaram a acontecer. E a Bíblia diz que eles ficaram apavorados, ficaram amedrontados. Mas o sobrenatural de Deus é algo natural em nossas vidas, porém é sobrenatural. Talvez, queridos, Deus está falando contigo, Deus está te chamando, Deus está levantando pessoas para falar algo ao teu espírito. E você acha que é uma voz simplesmente de alguém, é o pastor que está falando, é o apóstolo que está falando, é o profeta que está falando, e muitas vezes é Deus que está falando. Porque o sobrenatural, ele é natural, mas ele é sobrenatural. Sobrenatural. Diga: o sobrenatural é muito natural. Diga: é muito natural, mas é sobrenatural. Quarto entendimento que eu preciso ter. Eu preciso ter entendimento que podemos acessar o mundo sobrenatural. Ou seja, eu posso acessar o mundo espiritual. Mas a pergunta é: como que eu posso acessar o mundo espiritual? Como que eu posso acessar o sobrenatural? E Efésios 2,18 diz: pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por meio de um só Espírito. Entenda algo: quando você quer ir para outro país, para você acessar um outro país, você precisa ter o passaporte. E dependendo do país, você precisa do visto. Você não pode acessar outro país se não tiver o visto, se não tiver o passaporte. O único meio para acessarmos o espiritual ou acessarmos o sobrenatural é através do Espírito. Não existe outro meio. Olha o que a Bíblia diz, Colossenses 1,13. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele nos tirou das trevas e ele nos colocou agora no reino da luz. Isso quer dizer, queridos, que nós temos o direito de acessarmos o sobrenatural, porque já saímos do domínio das trevas e agora nós estamos no domínio da luz. Agora, como que eu acesso? Como que eu posso ter acesso? Através do Espírito. Ok, mas como isso? Eu posso fazer isso na prática. E aí quando nós vamos para Romanos 10, 8 e 9, Paulo aqui ele nos ensina. E ele diz: mas
O que ela diz? A palavra está perto de você, está na sua boca e no seu coração. Isso é a palavra da fé que estamos proclamando. Se você confessar com a sua boca, diga boca, diga mais forte, boca, que Jesus é o Senhor, e crer com o coração, o seu coração, diga coração, que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Apóstolo, como que eu acesso o sobrenatural? Pela boca e com o coração. Pela boca e com o coração. A Bíblia fala, se você tiver fé, e você disser, se você falar a esse monte, levanta-te e lança-te ao mar, e a Bíblia diz que isso vai acontecer. Então a primeira coisa é com a boca. E o problema, queridos, que tem muito crente que usa a sua boca para amaldiçoar, para confessar miséria, pobreza, fracasso. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que falamos. Há poder nas nossas palavras. Há poder naquilo que falamos. Por isso que a boca ela é usada para proclamar, para declarar o que está dentro de nós, com fé. Então, se eu tiver fé e eu mandar este monte se lançar ao mar, a Bíblia diz que será feito. Eu preciso falar, eu preciso abrir a minha boca e falar, mas a Bíblia diz também que eu preciso crer com o coração. Qual é o primeiro órgão que é formado quando uma criança está no ventre? Qual é o primeiro órgão? Coração. Por isso que Deus, Ele não quer o seu cérebro, Deus não quer o seu rim, Deus não quer as suas pernas, Deus quer o seu coração. Deus é um Deus de primícia. Primeiro, Ele faz o coração, porque o coração é o que liga o homem a Deus. E como que nós vamos acessar esse sobrenatural? Quando nós falamos e quando nosso coração crê naquilo que será feito. E por último, nós precisamos ter um entendimento que a vida espiritual tem que ser um estilo de vida. Diga vida natural, vida sobrenatural. Diga mais forte, vida sobrenatural. Parece até que vocês não jantaram. Eu também não. Então vamos lá, para quem não jantou, diga, vida sobrenatural. Ixi, bastante gente que não jantou. Precisa ser o estilo de vida. 2 Coríntios 5:7 diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então quando nós falamos do sobrenatural, queridos, precisa ser o nosso estilo de vida. E é por isso que esse ano, queridos, nós vamos viver o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus não pode ser vivido só na igreja aos domingos. O sobrenatural de Deus tem que ser vivido no nosso dia a dia. É quando chegar a segunda-feira, você tem que viver o sobrenatural de Deus. Na terça-feira, o sobrenatural de Deus. Na quarta-feira, o sobrenatural de Deus. Na quinta-feira, o sobrenatural de Deus. O sobrenatural de Deus tem que acontecer todos os dias. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? Fala assim, o crente, ele é chamado para viver o sobrenatural de Deus. Você é chamado para viver o sobrenatural de Deus todos os dias na sua vida. Então, queridos, esses 5 entendimentos. Primeiro, a origem do espiritual. Por isso que nós vivemos o sobrenatural. Entendimento que o sobrenatural, ele coexiste com o natural. Entendimento que o sobrenatural, ele é natural, mas ele é sobrenatural. Eu preciso ter o entendimento que eu posso acessar o sobrenatural. Eu posso acessar o mundo espiritual pelo Espírito. E eu preciso ter o entendimento que o sobrenatural, ele precisa ser o meu estilo de vida. Você vai começar a orar pelas pessoas e milagres vão começar a acontecer. Vou falar de novo, você vai orar pelas pessoas e milagres vão começar a acontecer. Você vai começar a orar na sua casa e a sua casa vai ser transformada. Você vai começar a orar lá no seu local de trabalho e aquele local de trabalho será transformado. Queridos, nós precisamos começar a estabelecer, criar um ambiente de fé. Ambiente, quando nós entendemos o sobrenatural, nós mudamos a frequência. Sabe o que é frequência? Um rádio.
aquele rádio está sintonizado em um canal e de repente você muda a frequência. Deixa eu te falar uma coisa, esse ano Deus está mudando a frequência da igreja. A igreja agora está caminhando numa frequência do sobrenatural. E nessa frequência milagres vão começar a acontecer. Velocidade, algo tremendo vai começar a acontecer. Deus vai começar a usar a igreja. Talvez você não está entendendo, queridos, por que eu estou falando. Você vai começar agora toda semana a gravar vídeos, postar lá nas suas redes sociais. É porque Deus está fazendo algo novo, Deus tem pressa. E Deus vai começar a revolucionar a igreja. Eu estou, querido, já planejando o que nós vamos fazer por aquilo que Deus vai fazer, dia 22 agora. Quando vier aqui o Júnior Rochirola, já tem 1.400 pessoas inscritas e acabou a inscrição já faz um tempo. E nós vamos ter que colocar 1.400 pessoas aqui dentro. Algumas pessoas estão perguntando, apóstolo, como? Falei, não sei, é o sobrenatural. Vai ser o sobrenatural. Porém será só um marco daquilo que Deus vai fazer neste lugar. Uma grande multidão, porque Deus tem pressa. Nós vamos começar a viver o sobrenatural de Deus, criando novos ambientes. Você precisa entrar na sua casa, queridos, e aquele lugar depressivo precisa se tornar um ambiente favorável, para que os milagres comecem a acontecer. Você precisa começar a andar agora e entrar em lugares onde os ambientes são ambientes terríveis, e você numa nova frequência precisa começar a trazer um ambiente favorável. Um ambiente de fé, um ambiente de esperança, um ambiente de certeza, um ambiente de convicção, um ambiente de milagres, um ambiente sobrenatural. E tudo isso, queridos, é algo que está em suas mãos. Diga, Senhor, eu quero mudar ambientes. Agora, para encerrarmos, como posso desfrutar do sobrenatural? Nós entendemos que o sobrenatural existe. Nós entendemos que podemos, o sobrenatural é natural. O sobrenatural coexiste com o natural. O sobrenatural precisa ser um estilo de vida. Pelo Espírito eu acesso o sobrenatural. Eu entendi que pela origem espiritual eu preciso viver o sobrenatural. Mas a pergunta agora é, como desfrutar do sobrenatural? Diga, como? Diga forte, como desfrutar do sobrenatural. O tema da ministração é: muitos são chamados, inclusive você. Como que você então pode desfrutar desse sobrenatural? Primeira coisa, você precisa ter um desejo de experimentar. Diga, desejando experimentar. Êxodo capítulo 3, verso 3. Que impressionante pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. Verso 4, o Senhor viu que ele se aproximava para observar. E então, do meio da sarça, Deus o chamou, Moisés, Moisés, eis-me aqui, respondeu ele. Um dia Moisés estava procurando lá algumas ovelhas que haviam desgarrado. E ele sobe no monte e de repente ele olha de longe. E ele observa que tinha ali uma árvore, uma sarça, que ela queimava e ela não se consumia. E a Bíblia diz então que aquilo chamou a atenção de Moisés. Entenda isso, Deus ele quer chamar a nossa atenção. Algumas coisas estão acontecendo porque é Deus chamando a nossa atenção. Deus quer a nossa atenção. E a Bíblia diz que naquele momento então, Moisés ele olha de longe e ele fala, que impressionante. Que impressionante. Quantas vezes, queridos, você viveu situações que você falou, uau, que impressionante, que diferente. Eu nunca vi algo assim, é Deus chamando a sua atenção. Mas no mesmo momento, a Bíblia diz que Moisés, ele fala para ele, vou ver isso de perto. Eu vou me encontrar com essa sarça, porque eu quero ver isso de perto. E ele sai então da onde ele está, ele deixa tudo o que ele estava fazendo, e ele vai até aquele lugar, e ele fica observando a sarça. E a Bíblia diz que naquele momento, no meio da sarça, Deus chama Moisés, Moisés, Moisés.
Deus, se nós queremos viver o sobrenatural, queridos, nós precisamos entender, Deus quer a nossa atenção. Deus está nos chamando, Deus está nos chamando, Deus está chamando a nossa atenção, Deus está chamando a atenção da sua igreja. Talvez você não tenha entendido, porque todo domingo o apóstolo fica falando aqui, velocidade, 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 ambiente, frequência, vamos entrar no novo tempo, nova dimensão, velocidade, e talvez você não se atenta. Deus está chamando a atenção da igreja, assim como Deus estava chamando a atenção de Moisés. E queridos, quando Moisés deixa tudo o que ele estava fazendo e ele vai observar o que estava acontecendo, Deus fala com Moisés. Se Moisés talvez tivesse ignorado aquilo, se Moisés não tivesse olhado, prestado atenção e tivesse ido ao encontro da sarça, talvez nada teria acontecido. Mas quando Moisés então ele resolve deixar tudo, e ele resolve ir até a sarça, e ele começa a observar o que estava acontecendo, a voz brada de dentro da sarça. A voz de Deus está bradando nesses dias. Mas o que Deus está dizendo, larga tudo o que você está fazendo, para o que você está fazendo, e venha porque eu quero falar contigo. Eu quero te levar para o sobrenatural. Você vai começar a viver o sobrenatural. O sobrenatural será natural na sua vida, mas continuará sendo sobrenatural. Deus está chamando a atenção da sua igreja. Diga, vou ver isso de perto. Fala, vou ver isso de perto. Deus, na verdade, Ele quer ver se você vai agir ou não. Deus quer ver qual é a sua resposta. Deus quer ver qual é o seu comportamento diante do seu chamado. Mas a Bíblia diz que Moisés então, ele vai, e ali ele começa a desfrutar do sobrenatural. Como que eu posso desfrutar do sobrenatural? Segundo, eu preciso estar disponível. Diga, estando disponível. No verso 10, o Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes, Samuel, Samuel. Então Samuel disse, fala, pois o teu servo está ouvindo. Algo que Deus quer de nós neste ano, queridos, da velocidade, nesse ano do despertar. Deus quer a nossa disposição. Deus quer encontrar pessoas disponíveis, pessoas dispostas. Enquanto Samuel não ouviu a voz de Deus, não entendeu o que era Deus, enquanto ele não respondeu ao chamado de Deus, Deus não falou com ele. Enquanto ele ficou pensando que era algo, era outra coisa, era coisa de homens, enquanto ele ficou correndo atrás de Eli, Deus não falou com ele. Mas quando Samuel, ele fala, fala Senhor, pois o teu servo ouve. Ele estava dizendo, Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu estou disponível. Talvez, queridos, Deus quer chamar a nossa atenção, mas nós temos mais tempo para o futebol do que para Deus. Mais tempo para o trabalho do que para Deus. Mais tempo para o WhatsApp do que para Deus. Mais tempo para as redes sociais do que Deus. E na verdade Deus está nos chamando todos os dias, mas nós estamos gastando muito tempo com coisas que não nos levarão a lugar algum. Coisas que não nos levam a lugar algum. Tem muito crente gastando muito tempo com televisão. O que a televisão tem proporcionado na sua vida? Você tem crescido assistindo televisão? Não sou contra não, meu irmão. Mas o que eu sou contra é quando nós damos uma atenção exagerada naquilo que não nos levará a lugar algum. E Deus aqui estava chamando esse menino. E esse menino, ele olha para Deus e ele se coloca disponível. O que está atrapalhando a sua disposição hoje, meu irmão? Ontem eu ministrei com os homens que uma das razões que muitas vezes nós não prosperamos é porque nós contamos muita historinha, nós damos muita desculpa.
Quando alguém chega para você e fala assim, e aí meu irmão, vamos para o PG hoje? Não, olha, não posso, estou trabalhando demais. Você não sabe como está a minha vida. Estou correndo, olha, a minha vida está toda enrolada. Sabe o que é isso? Historinha. Porque quando é para fazer o que você quer fazer, você arruma tempo. Então para de contar história, meu irmão. Ah, irmão, por que você não está sendo fiel a Deus? Ou vamos ajudar a tal pessoa? Eu não posso, eu não tenho dinheiro. Isso é história. Porque quando você quer comprar o que você quer, você compra. Nós precisamos parar de história, porque o que tem nos afastado do sobrenatural são as historinhas que nós contamos. E muitas vezes historinhas que nós passamos a acreditar, mas é história. O que tem atrapalhado, queridos, a sua disposição hoje de ser líder de um PG. Entenda algo, esse ano nós temos uma meta, nós vamos ultrapassar as 100 PGs. Mas essa meta não vai bater no final do ano não, nós vamos bater essa meta já, porque é velocidade. E a minha pergunta é, por que até hoje você não se tornou um líder de PG? Tem alguma criança de 10 anos aqui? Quantos aninhos você tem? Hã? Você pode vir aqui um pouquinho? Olha que menino lindo. Como que você chama? Enzo. O Enzo tem quantos anos? 11. 11 anos tem o Enzo. Enzo, você usa fralda, né? Não. Não usa fralda? Por quê? Não sei. Hã? Você gostaria de usar fralda? Por que não? Não é gostoso usar fralda? Não. Não? O Enzo tem 11 anos. E o Enzo não usa fralda. Eu quero te perguntar, quanto tempo você tem de cristão? E por que ainda você está usando fralda? Por que ainda você não se tornou um líder na casa de Deus? Por que ainda você está na igreja há tanto tempo e fica usando fralda? O Enzo, com 11 anos, ele disse que não usa mais fralda. Com quanto tempo? Com quantos anos ele parou de usar fralda, Mariana? Com 2 anos. Cara, com 2 anos você parou de usar fralda? Uau! Obrigado, Enzo. Com 2 anos, por que ele parou de usar fralda? Porque ele cresceu, ele começou a crescer. Mas tem crente, queridos, que está na igreja há 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, ainda come papinha. Enzo, você toma mamadeira? Mamadeira? Tua mãe não te dá mais leite com mamadeira? Não, papinha? Não, também não. Mas tem crente que tem 10 anos que ainda está comendo papinha. Mamadeira. Você chega para esse irmão e fala assim, meu irmão, você tem disposição para ser um líder? Para servir a Deus? Não dá, apóstolo. E por que não dá não? Porque, apóstolo, você sabe, né? A vida é muito corrida, isso é história, meu irmão. É falta de disposição. É porque ainda você não está disponível. E jamais entraremos no sobrenatural. Jamais desfrutaremos do sobrenatural enquanto formos bebês. Enquanto usarmos fralda. Enquanto não assumirmos a nossa posição na casa de Deus. Olha para o teu irmão e fala, você está entendendo, meu irmão? Olha para ele e pergunta, você está de fralda, meu irmão? Pergunta para ele, você está de fralda? Até quando nós vamos ficar dando desculpas? Até quando nós vamos falar para Deus que ainda não estou pronto? Com 2 anos de idade, o Enzo parou de usar fralda. E eu quero te perguntar, com quantos anos você vai parar de usar fralda? Com quantos anos você vai parar de usar fralda? Com quantos anos você vai parar de dar desculpas? Com quantos anos você vai parar de contar historinha? Com quantos anos? Quando nós olhamos aqui para Samuel, Samuel era apenas um menino. Mas quando Deus chama Samuel, ele olha para o Senhor e fala, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Bruna, Carlos, Humberto,
Pedro, porque esses não respondem ao chamado? Porque esses não levantam quando são chamados? Porque quando são chamados, eles falam, mas eu pensei que eu não sabia que era eu. Hoje pela manhã eu chamei o Alexandre. E o Alexandre falou no final do culto, apóstolo, mas eu não sabia que era eu. E tem muita gente que vai falar isso para Deus, ó Senhor, o Senhor me chamou, mas eu não sabia que era eu, pensei que era o outro Pedro, eu pensei que era o outro Carlos, eu pensei que era o outro Alexandre, eu pensei que era a outra Bruna. Deus está te chamando todos os dias, meu irmão, até quando? Você vai ficar pensando que é outra pessoa e vai ficar no comodismo, no conforto. Samuel, quando é chamado pela quarta vez, Samuel agora entende que não era Eli que estava chamando, mas era Deus. E eu quero te dizer, meu irmão, Deus está te chamando há tanto tempo. Há quanto tempo Deus está te chamando? Há quanto tempo a voz está ecoando nos seus ouvidos e você continua sem disposição? Até quando? Estamos começando um novo ano, queridos. Este ano é o ano que você precisa despertar, é o ano que você precisa acordar, é o ano que você precisa começar a fazer, é o ano que você precisa estar disponível. Este é o ano. Diga, eu não uso mais fralda. Diga, eu não uso mais fralda. Eu estou disponível. Ministério de Louvor pode vir aqui. E para encerrar, como eu posso desfrutar do sobrenatural? Tendo atitude. Diga atitude. Diga atitude. Diga ação. Diga ação. Existe uma história, queridos, aqui em 2 Reis, muito interessante, que conta a história de 4 leprosos. 2 Reis 7, 3 e 4 diz: havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Mas se nos matarem, morreremos. Como que eu posso desfrutar do sobrenatural? Como que eu posso desfrutar do sobrenatural? Quando eu tenho atitude, quando eu faço. Esse ano é um ano onde nós precisamos fazer as coisas de uma forma intencionais. Precisamos ser intencionais naquilo que Deus quer que façamos. A Bíblia fala que esses 4 leprosos, eles estavam na porta da cidade, do lado de fora. E eles estavam a ponto de morrer de fome. E de repente eles começaram a conversar entre eles e disseram: olha, se nós continuarmos nessa condição, nós vamos morrer. Mas se nós entrarmos na cidade, nós também poderemos morrer. Porque lá tem os arameus e eles podem nos matar. E aí um olha para o outro e fala assim: o que adianta? Se ficarmos aqui, nós vamos morrer. Melhor morrer fazendo do que morrer parado. E a Bíblia diz que eles entram na cidade, eles vão até a tenda dos arameus, e a Bíblia diz que Deus faz o milagre. Os arameus, eles ouviram alguns barulhos, eles fogem, saem correndo, deixa tesouro, deixa dinheiro, deixa comida, deixa cavalos, deixa tudo ali nas suas tendas e vão embora. E quando esses 4 leprosos resolveram então entrar na cidade, arriscar a sua vida, a Bíblia diz que eles desfrutaram de tudo aquilo que os arameus haviam deixado. Deixa eu te falar uma coisa, tem muito crente ainda vivendo uma vida medíocre, que não arrisca entrar no sobrenatural de Deus. Está morrendo de fome do lado de fora, porque não tem a disposição de sair do teu lugar, entrar, cair para dentro, onde Deus quer fazer milagres sobrenaturais, e desfrutar do banquete que Deus tem para ele. Tem muito crente aquém daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Irmãos, eu tenho certeza, plena certeza, que quando chegar, Deus vai olhar para nós e Deus vai falar: filho, como você viveu uma vida aquém daquilo que você.
eu tinha prosperidade, eu tinha riqueza, eu tinha tesouros para você, eu tinha bênção para a sua casa, bênção para os teus filhos, eu tinha uma unção nova, óleo fresco, eu tinha tudo o que você precisava. Mas você preferiu ficar do lado de fora. Não teve disposição para enfrentar, não teve disposição para falar para Deus, eis-me aqui. Mas nessa noite Deus está te dando uma oportunidade. Olha aqui para mim. Essa noite Deus está te dando uma oportunidade. A oportunidade de recuperar o tempo perdido. Porque talvez, meu irmão, faz muito tempo que você foi chamado, mas até hoje você não ouviu. Faz tanto tempo que Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida, mas você preferiu viver no natural. Há quanto tempo Deus quer te levar ao novo nível e você preferiu viver no nível natural? Há quanto tempo Deus quer te colocar no lugar, numa posição de honra, mas você preferiu viver nessa posição medíocre? Hoje Deus está te dando a oportunidade de recuperar esse tempo. É isso, queridos, que esse ano e os próximos 5 anos serão anos de velocidade, porque nós vamos recuperar tempos que nós perdemos, tempos que nós cochilamos. Este é o ano do despertar e Deus quer mudar a sua história. Fique de pé no seu lugar. Eu quero fazer um apelo. O apelo que eu quero fazer é para aqueles que hoje querem parar de usar fralda e vão assumir a sua posição com Deus. Aqueles que vão parar de ser apenas crentes que ouvem, mas hoje estão mexidos para começar a viver um novo nível, para desfrutar do sobrenatural. Você que talvez só vai em um PG, mas agora entendeu que Deus quer entregar um PG para você. Você que entendeu que você pode ir para as redes sociais, talvez você ache, apóstolo, mas desenvolver o meu ministério é no púlpito. Não, você precisa desenvolver o seu ministério na sua casa. Começa primeiro na sua casa, vá para as redes sociais, começa a pregar, começa a ganhar vidas, começa a ser bênção, e você vai ver algo novo que Deus está fazendo. E este apelo é para aqueles que hoje estão disponíveis para falar para Deus: Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Saia do teu lugar rapidamente, venha no altar. Se hoje você está tomando esse posicionamento, não demore, velocidade. Seja veloz e venha aqui no altar. E venha aqui dizendo: Senhor, hoje eu estou disposto. Senhor, eu estou disponível. Senhor, eu estou pronto. Senhor, eu quero ser usado. Senhor, eu não quero mais ficar cochilando. Eu não quero mais. Eu não quero mais continuar usando fralda. Eu não quero mais. Saia do teu lugar e venha aqui no altar. Em nome de Jesus.